O Vasco é um time que vai competir com qualquer clube. Quem disse isso foi o atual técnico Ramon Arreu Dias, que deixa claro ao torcedor vascaíno que o foco, que o objetivo, que a meta desse elenco não é apenas buscar sair da zona do rebaixamento. É buscar mais, é buscar uma Sul-Americana, é buscar, por que não, uma pré-Libertadores. Clube grande, ou aliás, clube gigante, tem que mirar alto. E falando em gigante, estamos falando de Clube de Regatas Vasco da Gama. E é claro, iremos falar sobre isso. Iremos falar sobre as palavras do técnico argentino que impactaram o torcedor vascaíno após a divulgação dos bastidores da Vasco TV na noite de ontem. Além das palavras dele também, palavras do seu próprio filho, Emiliano Dias, que empolgam, que animam e, olha, arrepiam qualquer torcedor cruzmaltino. E além disso, torcedor, falar também sobre esta segunda-feira, pois hoje se inicia a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 8 horas da noite tem Bahia e Santos. Um jogo que entrará em campo o 17º colocado, que está a apenas um ponto de distância do Vasco, e o 15º colocado, que hoje está a apenas 5 pontinhos de distância do Cruzmaltino. É jogo para o torcedor vascaíno ligar o secador e apontar para um dos dois lados. A gente vai falar sobre tudo isso, trazer todas as informações sobre essa 25ª rodada de Campeonato Brasileiro, 24ª, aliás, que você não pode perder. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, ó, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem aqui embaixo agora, nesse momento, e já se inscreva. Por quê? Para que você sempre, é claro, fique informado com as notícias do Vasco através do nosso canal, mas para também ajudar o vascaíno que está aqui do outro lado. Nesse momento faltam 100 pessoas, só 100 pessoas para chegarmos aos 110 mil inscritos. Então, de verdade mesmo, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do canal, vem aqui embaixo agora e já se inscreva, é rápido, é fácil e vai ajudar muito o canal do Gigante Vasco nessa segunda-feira. Além disso, você que já curte o nosso conteúdo, que já está aqui diariamente, porém ainda não deixou o seu like, o seu joinha, o seu gostei, também ajude o nosso canal nesse sentido. O seu like, o seu joinha, o seu gostei é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. Então, você que curte, você que é um vascaíno e está aqui, venha logo aqui embaixo e já nos ajude com o seu like. E principalmente também, Vascão, você que gosta do nosso conteúdo, ative o seu sininho de notificação. Isso é para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Então, exatamente agora, vem aqui embaixo, ao lado dessa palavrinha inscrever-se, tem um sininho, aperte nele e coloque na opção todas, para que todos os nossos vídeos cheguem até o seu smartphone, cheguem até o seu celular em uma forma de notificação e você fique sempre muito bem informado sobre o nosso Cruzmaltino. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Pois é claro, hoje é segunda-feira, após uma grande vitória nesse último sábado contra a equipe do Fluminense, é impossível o torcedor vascaíno não estar empolgado nesse primeiro dia da semana. O Vasco venceu e convenceu no sábado, não apenas venceu, goleou um dos seus maiores rivais do futebol brasileiro. Num clássico carioca, após 4 anos sem conseguir vencer esse rival, o Vasco goleou o Fluminense. Para vocês terem noção, a quantidade de marcos que o Vasco conseguiu bater nessa partida, além de ter sido o único clube grande do Rio de Janeiro a ter vencido, já que Botafogo perdeu no sábado, o Flamengo perdeu na quarta-feira na rodada do Campeonato Brasileiro para o Atlético Paranaense, pelo placar de 3-0, e o Vasco ganhou do próprio Fluminense. O Vasco foi o único grande do Rio de Janeiro que saiu dessa rodada do Campeonato Brasileiro com os 3 pontos, com uma vitória. O Vasco não marcava 4 gols no Fluminense desde 2007, ou seja, torcedor vascaíno, o Vasco quebrou um tabu de 16 anos sem golear o seu rival. Além disso, o Vasco venceu a última vez o Fluminense em 2019 no Campeonato Brasileiro, naquela partida em São Januário, onde o Vasco virou com o gol do Leandro Castanho e Bruno César. Ali havia acontecido o último trunfo do Gigante da Colina em cima do tricolor das Laranjeiras.
E olha, não para por aí com relação a tabus quebrados. O Vasco venceu um clássico por 2 gols de diferença no Campeonato Brasileiro. A última vez que isso aconteceu foi nos últimos 10 anos, ou aliás, melhor dizendo, essa foi apenas a segunda vez que isso aconteceu nos últimos 10 anos. E não para por aí, pois a última vez que o Vasco marcava 4 gols numa partida de Campeonato Brasileiro foi lá no ano de 2019, naquele clássico no placar de 4-4 contra o Flamengo no Maracanã. Muitos tabus quebrados, o que mostra hoje que o Vasco é um clube diferente, o que mostra hoje que o desempenho hoje do Vasco é superior. E olha, se os adversários enfrentavam o Vasco pensando que eram mais 3 pontos, hoje a história é outra. Hoje o Vasco da Gama, que era um clube que tinha 57% de chance de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro até o início da 23ª rodada, hoje tem apenas 50% de chance de cair para a Série B. E não para por aí, pois alguns portais, né, de pesquisa já colocam até o Vasco com uma chance de Sul-Americana. Segundo a probabilidade de futebol da UFMG, o Vasco tem 50% de chance de rebaixamento e 12% de chance de buscar uma vaga na Sul-Americana. O chance de gol coloca que o Vasco tem 51% de rebaixamento, 6% de Sul-Americana e 0,03 até de uma Libertadores. É como a gente fala, o Vasco hoje desempenha, o Vasco hoje é superior aos adversários, o Vasco hoje joga um grande futebol. E com esse futebol, o Vasco disputa com os grandes. E disputando com os grandes, o Vasco pode buscar coisas grandes. Sábado foi um jogo grande. Sábado, o Vasco jogou como um grande. E foi como o Ramon Herrodias falou. E a gente vai passar agora as imagens a vocês nos bastidores da Vasco TV. Após a partida, no vestiário, Ramon Dias mostrou para o elenco o que é ser Vasco da Gama. Ele disse, após a goleada, que o Vasco vai competir. Não competir com clubes menores com relação a principalmente a tabela no Campeonato Brasileiro devido à sua colocação. O Vasco vai competir com os grandes. Sabe por quê? Porque o Vasco também é um grande clube. Ramon, muito obrigado por tudo que você vem fazendo pelo nosso Cruz Maltino. Dê uma olhada aí nas palavras do técnico argentino após a vitória contra o Fluminense nesse último sábado, no vestiário, após a partida. ¿Sabe cuál es el significado de esto? De esta preta? Resistencia. Contra todo y contra todos. Este grupo tiene que honrar esta camisa hoy. Tenemos que hacer honra. 100 años para esperar hoy este momento. Y ustedes tienen el privilegio de vivirlo. Este grupo se tiene que preparar para quedar en la historia de este club. Todos juntos, porque ya lo demostraron. Cuando la gente quiere jugar, va y juega. Cuando la gente quiere lutar, va y luta. Porque Vasco y este grupo va a ser historia, gente. Va a ser historia. Por nosotros, por la familia, por todo lo que venimos sufriendo este tiempo. Pero tiene que estar preparado. Ahí adentro tiene que ser una guerra hoy. Hoy tiene que ser una guerra del primer momento. Vamos, dale! É torcedor vascaíno, então como vocês viram aí, de fato, Ramon Herrodias muito empolgado, animado e principalmente com vontade de muito mais à frente do Vasco da Gama. Foi como ele disse, na quinta jogaremos outra vez, não relaxem, porque isso é muito importante. Eu não vou relaxar e vocês tampouco. Ontem, domingo, foi dia de folga para o elenco após a goleada contra o Fluminense. Hoje, segunda, o elenco se representará no CT Moacir Barbosa, visando essa primeira decisão das 5 que terá pela frente. Vasco, quinta-feira, às 7 horas, enfrenta o Coritiba. Após enfrentar o Coritiba, o Vasco, na segunda-feira, dia 25, enfrentará o América Mineiro no Independência, numa rodada atrasada. Após o América Mineiro, o Vasco, no dia 1º de outubro, enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Após Santos, o Vasco enfrentará São Paulo em São Januário, no dia 7, no sábado, e logo em seguida, no dia 18 de outubro, Vasco e Fortaleza, também em São Januário. Torcedor, das próximas 6 partidas, o Vasco terá 3 confrontos diretos, com 3 adversários que hoje dividem a zona de rebaixamento ao lado do Vasco. E após esses 3, o Vasco enfrentará outros grandes adversários, 2, São Paulo e Fortaleza, porém dentro de casa, dentro do Caldeirão, dentro de São Januário. E desses 5 jogos, sendo 3 em São Januário, o primeiro já é nessa próxima quinta às 7 horas. Jogo válido pela 24ª rodada. 24ª rodada essa
que será aberta hoje, às 8 horas da noite. Bahia e Santos se enfrentarão na Arena Fonte Nova. Jogo importante, jogo que é para o torcedor vascaíno ficar de olho. Vou chegar um pouco ao lado para vocês terem a noção da importância dessa partida. O Vasco hoje tem os seus 20 pontos. Das últimas 5 partidas são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Santos à sua frente tem 21 pontinhos, com 4 derrotas e apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. E o Bahia tem 25 pontos. Nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Muito semelhante ao que o Vasco conseguiu nessas últimas 5 rodadas também. Porém, torcedor, é um jogo importante por ser 2 adversários que hoje lutam junto ao Vasco para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. E se você pergunta qual é o resultado ideal, um empate. O empate é o resultado ideal para essa partida. O resultado ideal para que o Vasco, com o empate entre Santos e Bahia, consiga ultrapassar o Santos na próxima rodada em caso de uma vitória. O Vasco vencendo o Coritiba em São Januário e o Santos empatando, o Vasco vai a 23 e o Santos cai para a 18ª colocação. E o empate principalmente para que o Bahia não avance e continue ali embaixo junto ao Vasco da Gama. O Vasco vencendo e o Bahia empatando, o Vasco ficará a apenas 3 pontos de distância do Bahia. E com relação aos outros adversários do Vasco nessa luta para não cair a Série B, Vasco e Coritiba é um confronto direto. O América Mineiro entrará em campo para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino no estádio Independência. E já, no caso, o Goiás enfrentará o Flamengo no Maracanã, na Serrinha, na quarta-feira, às 7 horas da noite. Todos os adversários diretos do Vasco têm um jogo difícil. O Vasco é que tem a sua partida mais fácil, em casa, dentro de São Januário, contra o atual lanterna do Campeonato Brasileiro. É jogo de 6 pontos. É jogo para vencer, ultrapassar o Santos e ficar a 2 pontos de distância do Goiás e a 3 pontos de Corinthians e de Bahia. É porque o Corinthians também tem uma tarefa difícil quando enfrentará o Botafogo na Neoquímica Arena. Torcedor, esse é o momento do Vasco da Gama. Essa é a hora da virada. E olha, para quinta-feira, se preparem, porque a festa vai ser linda, vai ser de arrepiar, vai ficar marcada no coração de cada torcedor vascaíno que estiver presente em São Januário. É um jogo que, no caso, o adversário vem de uma sequência muito negativa. Para vocês terem noção, o Coritiba vem de uma sequência de 6 derrotas consecutivas, 18 gols sofridos, uma média aí de 3 gols por partida. Além disso, o Coritiba tem a 2ª pior defesa do campeonato, com 46 gols sofridos em apenas 22 jogos. O Vasco enfrentará um adversário completamente acabado psicologicamente, na lanterna do Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco vem de uma goleada num clássico, num trabalho muito bom, em constante evolução, e dentro da sua casa, com o retorno de São Januário, ingressos que com certeza serão esgotados em horas, minutos pelo seu torcedor. E olha, a festa será grande. Eu venho falando aqui com vocês e com as pessoas que sempre estão na minha volta. Quinta-feira será uma das festas mais lindas que São Januário já vivenciou. Após quase 100 dias sem ter a oportunidade de atuar em São Januário ao lado do seu torcedor, São Januário será reaberto ao público. E exatamente por esse motivo, a Coletivo 98, que no caso é um grupo de torcedores que estarão se organizando nesses próximos jogos para fazer festas nas arquibancadas, informou que alcançou a meta de R$30 mil. O Coletivo 98 e uma organização junto com alguns torcedores conseguiram R$31 mil para organizar essa festa. Sabe o que estará acontecendo em São Januário, torcedor, na próxima quinta? Um mosaico 3D. O primeiro mosaico 3D da história do Vasco da Gama estará acontecendo nessa próxima quinta-feira em São Januário. Uma estrutura que, segundo a própria página do Coletivo 98 informou, terá 442 metros quadrados, incluindo ainda cordas, barras de alumínio, roldanas, entre outros materiais. Lindo que estará acontecendo em São Januário. Uma linda festa, a festa da virada, a festa que será para o torcedor vascaíno desfrutar do que estará acontecendo. Ainda não sair da zona, mas pavimentar essa saída. Quinta-feira é essencial. E olha, com essa comissão técnica, o Vasco não cai. Com essa comissão técnica, podemos sim bater no peito, falar que somos Vasco e mirar voos altos. Sabe por quê? Porque eles entenderam o que é o Vasco da Gama. Eles entenderam o projeto. Eles entenderam o gigantismo do clube. E ontem, ou aliás, anteontem no sábado, nada melhor
do que a estreia dos Camisas Negras, da camisa em homenagem às Camisas Negras, ser contra o Fluminense e ser com Ramon Dias e Emiliano Dias na beirada do campo. Eles também receberam a camisa. Eles também receberam a mesma carta que todos os atletas receberam. E Emiliano Dias falou antes do clássico contra o Fluminense. A gente mostrou um trecho após o clássico de Ramon, mas se liga num trecho antes do clássico de Emiliano, onde ele estende a camisa na mão, no grupo, na roda antes da partida e fala assim: sabe essa camisa preta? Ela significa resistência. E ainda prossegue: contra tudo e contra todos. Uma guerra desde o primeiro minuto que Emiliano Dias queria do elenco. E teve. Estava sábado o Nilton Santos. E eu dificilmente vi um Vasco com tanta vontade, tanta dominação, tanta vascainidade, como foi visto contra o Fluminense nesse último clássico. Se liga aí nas palavras de Emiliano Dias, porque olha, é de fato de se arrepiar. Pero Vasco está para competir, gente. Para competir con cualquiera. Con cualquiera tenemos que competir. Es un gran club este. Tiene que competir, carajo. Disfruten, pero ojo, el jueves jugamos otra vez. No te relajes. No hay que relajarse, porque esto sí, muy importante. Pero no hay que relajarse. Yo no me voy a relajar. E ustedes tampouco. E aí, torcedor, o que você achou? De se arrepiar, não é? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Esse é o Vasco. Esse é o Vasco de Emiliano. Esse é o Vasco de Ramon. Esse é o Vasco do Vascaíno. Enfim, temos representantes dentro, fora e na diretoria, que não podemos esquecer também do nosso CEO Lúcio Barbosa. O Vasco não cai, torcedor. E o Vasco é grande. E assim como disse Ramon, vai competir também com os grandes. Rodada começa hoje, em 8 horas. Fique de olho e fique ligado, porque além da rodada, às 2 horas também, estaremos com o nosso Fala Gigante aqui e contamos muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso canal e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.